E é importante que a gente não fique também circulando muito, tá bom, amados? Como a gente está nesse momento de pandemia, de afastamento, é importante a gente ficar aqui quietinho, dentro da igreja, participando dos cultos, amém? Então, nesse momento da palavra, eu queria que você agora desse total atenção à palavra de Deus, ficasse atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração, e que nós possamos ser abençoados por esta palavra. Hoje de manhã nós estivemos lá na nossa igreja do Ieda, e Deus me deu uma palavra lá, muito forte, que Deus falou ali. E eu estava conversando com Deus se eu deveria trazer essa mesma palavra para a igreja hoje à noite ou não. E conversando com o Senhor, eu ouvi o não de Deus, que ainda não é tempo de ministrar aquela palavra aqui. E tive uma guerra para poder buscar do Senhor uma palavra. E quando eu estou assim, o que eu faço? Eu descanso. Eu não fico muito, mas o que eu vou falar? Eu tenho responsabilidade com a igreja, eu preciso de alguma palavra. E quando não tem nada, eu descanso no Senhor, porque eu sei que Deus vai dar algo para a igreja. Estou dizendo que eu tenho muito compromisso com a igreja. Sou muito responsável com aquilo que eu faço em relação a cuidar do rebanho. Por isso eu me dedico a estudar a palavra, a entender a palavra, a orar, a me consagrar, para sempre ter um alimento para a igreja. E quando o Senhor não me dá nos meus estudos que eu faço, eu descanso no Senhor, porque eu sei que aí vem algo de Deus para o coração da igreja. E eu quero compartilhar aquilo que está no meu coração. Está em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje de manhã estivemos ministrando no Ieda e o tema do aniversário da igreja é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse para aquele povo que estava se afastando de Deus, aquele povo que estava adorando outros deuses, estava se distanciando do Senhor. E Josué disse para aquele povo: escolha a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué disse isso ao povo? Porque o povo não estava servindo ao Senhor. E é tão interessante que quando Josué fala isso, o povo diz assim: não, nós não vamos servir outros deuses, nós vamos servir a Deus. Porque na cabeça deles, eles estavam servindo a Deus. Mas não estavam, porque o líder identificou que eles estavam se voltando contra Deus. Eles não estavam buscando em oração, não estavam consagrando. Eles estavam se voltando para práticas pagãs. E por isso o líder trouxe aquele start, para que eles pudessem acordar e reconhecer que eles precisavam de verdade servir ao Senhor, honrar ao Senhor. E hoje eu quero trazer uma breve palavra de reflexão ao seu coração, no capítulo 2, a partir do versículo 38. Amém? Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eterno Deus e Pai, te louvamos por esta palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Como é bom estar na tua casa, reunidos em teu nome, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer. Pedimos que nesta noite o Senhor fale ao coração dos teus filhos, que possamos ser ministrados por esta palavra e o nome do Senhor possa ser glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Logo após a última ceia, Jesus, reunido com os seus discípulos, ele partiu o pão, ele consagrou, ele repartiu de igual parte a todos, e depois ele se dirigiu a Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele se direcionou a Pedro, e Pedro na terceira vez disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor disse para Pedro: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Mais para frente nós vemos Jesus conversando com os discípulos e dizendo para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo 1 de Atos, nós vemos Jesus ainda falando com os discípulos, dizendo que eles receberiam poder quando eles estivessem em Jerusalém, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, e em todos os confins da terra. Então nós vemos que, após isso, o Senhor é ascendido ao céu, e os discípulos então, em Jerusalém, permanecem em oração e no ensino da palavra, e ali acontece a descida do Espírito Santo, da forma como foi profetizada pelo profeta Joel. O Espírito Santo vem sobre todos aqueles homens que estavam ali, e eles começam a falar em línguas, falando na língua nativa de cada um que estava ali, e eles começaram então a ser cheios do Espírito Santo de Deus, e a unção do Senhor veio sobre aqueles homens, e aquele povo achou que eles estavam embriagados. E aí Pedro se levanta e começa a pregar, dizendo que o que estava acontecendo não era embriaguez, mas era a promessa feita a Joel, e o Espírito Santo estava sendo derramado agora sobre o seu povo, e eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. Pedro começa a pregar a palavra, a trazer um sermão ali, a ministrar a respeito do Messias, da vinda do Messias, a respeito do poder de Deus sobre o seu povo, e a partir dali, aqueles homens começam a receber a palavra e a ver Pedro como um líder, como alguém que tinha uma direção de Deus para trazer a palavra do Senhor. E esses homens então começam a perguntar o que eles tinham que fazer agora, diante daquilo que estava sendo ministrado, diante daquilo que Pedro estava falando. E Pedro então responde: arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a partir daí, a igreja começa a ser estabelecida através do ministério apostólico. A igreja começa a ser estabelecida. E como que a igreja começa a ser estabelecida? Através da pregação da palavra. E o que mais Pedro começa a dizer ali é sobre arrependimento. Sobre arrependimento e sobre conversão. Esses últimos dias eu tenho falado muito sobre isso, porque nós temos visto muitas pessoas se convencendo, menos se arrependendo, porque o arrependimento muda totalmente o curso da nossa vida. O arrependimento nos leva à conversão, e conversão é mudança de rota. Quantas pessoas que dizem que se arrependeram e continuam vivendo, caminhando pela mesma rota, a rota do pecado, o destino do pecado, das coisas carnais, das coisas mundanas. E nós precisamos atentar para aquilo que Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados. E para que servia este batismo? Para que através do batismo pudesses ter o testemunho de que eu já me arrependi, de que eu decidi servir ao Senhor e honrar ao Senhor. Hoje de manhã teve batismo de 7 pessoas lá no IEDA. A nossa irmã Helena esteve se batizando lá.
Então, quando nós decidimos em se arrepender, se converter, se batizar e caminhar com o Senhor, nós temos que então decidir caminhar pelos princípios da palavra. E aí Pedro então começa a trazer algo importante para que eles pudessem viver debaixo da palavra do Senhor. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Ou seja, se afaste desta geração corrompida, se afaste do pecado. Talvez eu possa ver Pedro falando como salmista: não ande segundo o conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores. Nós precisamos, como igreja, tomar uma decisão a quem nós vamos servir, porque se de fato e verdade nós vamos servir ao Senhor, nós temos que nos afastar dessa geração corrompida. E aqueles que decidem aceitar a palavra e serem batizados e caminharem com o Senhor, precisam tomar uma decisão: viver pelos princípios da palavra, pela verdade da palavra. E aí nós vemos que a partir daí a igreja começa a ser estabelecida, e a partir do versículo 42 nós começamos a ver como que a igreja caminhava. Porque a igreja do Senhor precisa caminhar por estes princípios. Porque se nós não caminharmos por estes princípios, não há crescimento, não há transformação, não há mudança. Nós precisamos atentar para aquilo que os apóstolos estavam fazendo, estavam caminhando e viver debaixo desses princípios. E quais princípios são estes? Em primeiro lugar, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E que ensino era este? O ensino da palavra. Eles pregavam a palavra, eles ensinavam sobre os patriarcas, sobre os heróis da fé, eles ministravam a palavra, pregavam sobre as profecias a respeito de Jesus, a respeito do Messias, a respeito da igreja. Então eles viviam debaixo de princípios da palavra. A igreja que não lê Bíblia, a igreja que não tenta entender a Bíblia, e a igreja que não procura viver segundo a Bíblia, não cresce. Nós precisamos olhar para a palavra e descobrir o que está errado em nós, e o que a Bíblia está falando que está errado em nós, e o que a Bíblia está falando que eu preciso fazer certo. E então, debaixo da palavra, debaixo da verdade, eu vou andar. Porque é desta forma que a igreja cresce, quando nós andamos debaixo da palavra, da direção da palavra. O pecado não pode mais fazer parte da sua vida, a mentira não pode mais fazer parte da sua vida, a falta de perdão, o ressentimento não pode fazer parte da sua vida. Nós precisamos abandonar estas coisas e viver debaixo dos princípios da palavra. Então, em primeiro lugar, irmãos, isso é de propósito, a igreja precisa viver pela palavra. Nós precisamos amar a Bíblia, precisamos desejar a palavra, conhecer a palavra e viver por ela. É tempo de a igreja do Senhor nesta localidade se despertar para ler Bíblia. Quantos já leram a Bíblia inteira aqui? Quantos já conseguiram ler a palavra inteira? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Quantos faz um estudo diário da palavra de Deus? Todo dia você lê e faz um estudo. Poucas pessoas. Então nós percebemos que nós não estamos enquadrados na doutrina dos apóstolos. E nós precisamos começar, irmãos, a ler a palavra e buscar conhecimento da palavra. Isso é fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós estamos debaixo de um princípio, debaixo de um mundo corrompido. E este mundo nos leva muitas vezes a viver segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade. E quanto mais nós alimentamos as nossas vontades, quanto mais nós alimentamos a nossa carne, menos nós temos vontade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia e de viver a Bíblia.
Então a minha primeira palavra profética nesta noite é que esta igreja seja despertada para amar a Bíblia, para amar a palavra e para viver pela palavra, para ler a palavra diariamente. Nós precisamos, irmãos, focar alguma coisa para nos lembrarmos. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Talvez vamos colocar, para não constranger ninguém. A primeira coisa que você faz é escovar os seus dentes. Então você precisa colocar na tua cabeça: quando eu escovar os meus dentes, eu preciso lembrar que logo após eu escovar os meus dentes, eu tenho que ler a palavra de Deus. Porque senão eu não vou ler a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus eu não vivo. Então da mesma forma que eu não consigo ficar com a minha boca cheirando mal por causa da noite que eu dormi, eu preciso também ler a palavra para a minha vida não cheirar mal. Então é importante eu focar alguma coisa que vai me fazer lembrar diariamente ler a Bíblia. Irmãos, o desejo do meu coração nesta noite é que se eu atingir uma pessoa que a partir de hoje vai ler a Bíblia todos os dias e vai amar a Bíblia todos os dias, eu vou me sentir feliz para o resto da minha vida. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se afastando, em que as pessoas estão se apostatando da fé. E a maior forma de nós nos afastarmos da fé é nos afastarmos da Bíblia. A minha esposa, uma vez ministrando aqui sobre bibliologia, ela colocou um vídeo. Eram chineses, coreanos? Chineses. Eles eram chineses. E eles receberam uma remessa de Bíblia, porque lá é proibido. Não é qualquer um que tem Bíblia. E quando eles receberam aquela remessa, que eles abriram aquelas caixas que eram Bíblia, eles pegavam a Bíblia e faziam assim: é minha Bíblia, é só minha, é só minha. E choravam em cima da Bíblia, porque eles não podiam ter Bíblia. Irmãos, aqui na igreja, aqui, eu tenho guardado lá em cima um monte de Bíblia que esqueceram aqui, e as pessoas não querem nem saber. Eu acho que eu vou começar a doar, porque já passou mais de ano, está guardado aí, e as pessoas não vieram buscar. Então se não veio buscar, é porque não está fazendo falta. E se não está fazendo falta, que cristão nós somos? Hoje eu quero despertar você para esta verdade, porque nós estamos ainda brincando, achando que o céu não é verdade, que o inferno não é verdade. Mas eu quero dizer para você que tanto o céu quanto o inferno são verdade, e Jesus vai vir buscar a igreja. E como você vai estar no dia que Ele vier te buscar? Nós não estamos preocupados. Desculpa falar assim, generalizar. Às vezes você não se enquadra nisso, mas eu estou dizendo para mim também. Nós não estamos preocupados se Jesus vai voltar ou não. Porque se nós estivéssemos preocupados, nós estávamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor. Nós estávamos nos preparando para ler, buscar. Então, em primeiro lugar, eles viviam pela palavra, eles viviam pela doutrina. Eu vou repetir: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja toda se dedicava a estudar a palavra. Não, para que eu vou estudar? O pastor já estuda a palavra, ele já prega a palavra, e eu sou alimentado pela palavra do altar. É pouco, é muito pouco. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é que nós precisamos ler diariamente para sermos libertos e transformados diariamente pela palavra. Porque a palavra nos transforma, a palavra nos levanta, nos dá destino, e nós precisamos estudar a palavra. Em segundo lugar, eles viviam em comunhão. Viver em comunhão com pessoas que pensam como eu é fácil. O difícil é viver em comunhão com pessoas que pensam diferente de mim. Difícil é ter comunhão com pessoas que não gostam de mim, e eu tenho certeza, eu sei que ela não gosta de mim. Então se ela não gosta de mim, eu também não gosto dela. Não é assim. Porque nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que não existe o céu do André e o céu do Diego. Eu vou chegar no céu e falar: Deus, prepara um céu para mim, que eu não quero esse galego perto de mim. O Senhor prepara um céu para ele, porque se ele for para o céu que o Senhor preparou para mim, eu não quero ir para lá, porque eu não quero ver, já estou cansado de ver ele aqui na terra, vou ter que ver ele no céu também. Não existe. Existe um único céu,
que Deus preparou para a igreja. E nós precisamos ter comunhão. E a maior expressão de comunhão é coxa com coxa, é lado a lado. Nós temos unido, nós temos unidade, independente das nossas diferenças. Nós como igreja temos que ter unidade. Nós como igreja temos que ter comunhão, tudo em comum entre os irmãos. E eles viviam em comunhão. E também no partir do pão, ou seja, todos se preocupavam com todos. A Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. Eles partiam o pão de casa em casa. Ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade, porque a igreja estava unida, a igreja estava no propósito. Quando Pedro, reunido com os apóstolos, entenderam, uma das pautas da reunião era que as viúvas helenistas estavam sendo exclusas na divisão do pão. E eles então entenderam que eles não tinham condição de ficar cuidando dessas coisas que estavam faltando e continuar se dedicando no estudo da palavra. Então eles entenderam que era momento de separar homens para que pudesse servir as mesas e cuidar das viúvas e cuidar das pessoas carentes. Então foi estabelecido o ministério do diaconato. Então separaram ali 7 homens, cheios de fé e de unção da presença de Deus, e estes homens foram estabelecidos como diáconos para cuidar desta parte da igreja. E a coisa mais difícil numa igreja é você levantar diácono, é você levantar diaconisa, homens e mulheres que queiram servir, porque quando eu decido ser um diácono, uma diaconisa, eu decido servir. Então eu decido estar mais cedo na igreja, eu decido orar, eu decido me preocupar com as pessoas carentes. E muitos não querem isso. Querem ter o cargo, mas não querem se dedicar totalmente. E nós estamos orando para que Deus levante nesta igreja diáconos, diaconisas, que possam trabalhar esta parte, para que ninguém tenha falta de nada. Quando a irmã Maria, não sei das quantas lá, está passando necessidade, a irmã diaconisa já percebeu: irmã, como é que a irmã está? Está tudo bem, a irmã? Está bem. Não, mas fala a verdade, eu percebi que a irmã está meio triste, está acontecendo alguma coisa. Não, pode falar, eu sou de confiança, eu sou diaconisa da igreja, estou aqui para ajudar. A irmã fala: irmã, eu não queria falar não, porque sabe que eu não gosto de ficar falando da minha vida, mas meu marido está desempregado, nós estamos com contas para pagar, está faltando alimento na minha mesa. E aí reúne a igreja, sem as pessoas saberem para quem que é. Um traz arroz, um traz feijão, um traz não sei o que traz, e tudo ajunta. Ele leva o alimento para a irmã e ajuda a pagar uma conta. E aí aquela irmã se levanta, Deus abençoa ela, e ela com fé, porque a igreja ajudou, porque a igreja se levantou para ajudá-la, e agora ela está com fé servindo ao Senhor. Agora Deus abriu uma porta para ela, e agora ela não precisa mais. Mas ela tem tanto gratidão, e quando ela escuta no meio dos obreiros que existe uma outra família precisando, ela fala: eu quero ajudar, hoje eu posso ajudar. E ninguém tem falta de nada, e a igreja vai crescendo. Porque a igreja está na doutrina dos apóstolos, a igreja está na comunhão, e a igreja tem preocupação em partir o pão, para que ninguém tenha falta de nada, e todos possam crescer debaixo desta bênção, debaixo desta comunhão. E também eles viviam em oração, porque algo importante para a igreja também é a oração, porque a palavra é importante, a comunhão é importante, o partir do pão é importante, e as orações também são importantes, porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus em adoração, em louvor, em exaltação, e nós também estamos falando com Deus em colocar diante de Deus as necessidades da igreja, a necessidade do povo. E quando nós oramos a Deus, contando para Deus a necessidade, Deus traz o suprimento, Deus traz o donativo, aquilo que nós precisamos, e a bênção de Deus é derramada sobre a igreja por causa da oração do seu povo. A oração também faz com que tudo aquilo que está fora de princípio, fora da vontade de Deus, volte a estar na vontade do Senhor, porque nós movemos a mão de Deus para agir em favor da igreja. E a palavra vai falar sobre vários momentos de oração. Tem alguém que está enfermo, chame os presbíteros, faça a oração, e a oração da fé salvará o enfermo.
Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então nós entendemos que quando nós oramos, quando nós clamamos com fé e buscamos ao Senhor, o Senhor responde a nossa oração. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor muda a história. Quantas pessoas que estavam desempregadas e oraram: Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Abre uma porta de emprego para minha família. E o Senhor abriu uma porta através da sua oração. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e em vez de nós orarmos, nós murmuramos, nós questionamos a Deus o porquê que nós estamos passando por isso, mas nós não oramos, nós não falamos com Deus, nós não entregamos a situação ao Senhor. Porque quando nós oramos, e a palavra fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte: ergue-te daqui e vai para lá, e assim será. Porque quando você ora com fé, nós vemos que uma parábola do dever de orar sempre, nunca esmorecer. Uma viúva tinha uma causa, ela foi no juiz iníquo e falou: julga a minha causa. E ele disse não, porque ele não temia a Deus, não respeitava os homens, não temia a Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele homem não quis julgar a causa daquela mulher, e ela ia e vinha todos os dias dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E por causa da insistência daquela mulher, o juiz julgou aquela causa. E o Senhor disse para aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela parábola: se esse juiz iníquo julgou a causa da mulher, quanto mais vocês, filhos de Deus, não receberão a bênção se vocês clamarem ao Pai. Então, quando a igreja do Senhor ora, o Senhor realiza milagres. Quando a igreja do Senhor ora, a salvação, a restauração, a transformação. E nós precisamos buscar isso para que a igreja do Senhor cresça debaixo dos princípios, debaixo da presença do Senhor. Todos estavam cheios de temor. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. Temer a Deus é eu reconhecer a soberania de Deus. Temer a Deus é eu respeitar Deus como soberano. Temer a Deus é eu me posicionar diante de Deus da forma que Ele é. Se Ele é santo, eu preciso me santificar para entrar na presença de Deus. Eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Eu preciso me santificar de dentro para fora e entrar na presença do Senhor. Isso é temer a Deus, é reconhecer que Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de exaltação, Ele é digno de que eu venha abrir mão da minha vontade, venha abrir mão da minha carne para servi-lo, porque Ele é digno. Isso é temer ao Senhor, isso é honrar o Senhor. A Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, por causa desta engrenagem que acontecia na igreja. Palavra de Deus, ou seja, ensino da palavra, comunhão, partir do pão, oração, temor. E por causa de toda essa engrenagem que acontecia na igreja, a igreja estava sendo abençoada, havia prosperidade na igreja, havia crescimento na igreja, e todos viviam uma vida digna, por causa da situação que a igreja estava andando. Havia cura, havia libertação, famílias restauradas, filhos nas drogas vão sair em nome de Jesus. Haverá transformação, libertação, se nós entendermos os princípios da palavra. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. E é dessa forma que a igreja vai crescer. Quando nós deixarmos as nossas diferenças, quando nós nos perdoarmos mutualmente, quando nós nos unirmos pela mesma causa, a causa do Evangelho, haverá crescimento, haverá multiplicação, famílias serão restauradas, e nós precisamos continuar adorando, louvando a Deus e caindo na graça do Senhor. E a igreja ia crescendo, porque o Senhor ia acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos, porque salvação é coisa de Deus, salvação não é coisa de homens. Mas para que a igreja do Senhor cresça, entenda bem, para que a igreja do Senhor cresça, a igreja do Senhor precisa estar funcionando na sua totalidade.
Porque o Senhor não habita onde há desordem. A Bíblia diz que nós temos que fazer tudo com ordem e decência. Deus não habita na desordem. Deus habita onde há ordem. Deus habita onde há amor. Deus habita onde há comunhão. Deus habita onde há honra. Porque onde há desonra, Deus não habita. Porque a igreja, elas viviam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram os líderes da igreja. E eram aqueles que eram usados por Deus para trazer a palavra. Então eles estavam debaixo de um mover apostólico. Debaixo de um mover apostólico. E quando nós não andamos debaixo deste mover, debaixo da liderança que Deus constituiu, nós estamos fora do princípio. Deus levantou um pastor, Deus levantou uma liderança, e é debaixo deste pastorado, é debaixo dessa liderança que a igreja vai crescer, porque é desse altar que saem as diretrizes, é desse altar que saem os princípios da palavra. E quando nós obedecemos a liderança, quando nós obedecemos a palavra que sai do altar, nós estamos andando debaixo de honra, estamos andando debaixo de princípios, estamos andando debaixo de comunhão, e a igreja do Senhor cresce, e o nome do Senhor é glorificado. Então é tempo de nós andarmos em unidade, é tempo de nós nos unirmos para que a igreja do Senhor cresça, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E a igreja ia crescendo. E a igreja ia se unindo. Ia tendo problemas, sim. Ia tendo perseguições, sim. Mas a igreja ia crescendo. Ia tendo crises. E a igreja ia crescendo. Ia tendo desavença entre os apóstolos. Um fala, não, é circuncisão. Não, para que circuncisão? E aí se separaram. Pedro para um lado, Paulo para outro. Mas continuaram. E aí Silas, acho que é Silas, não, Apolo. Aí Apolo, acho que é Apolo ou Silas? Apolo fala assim, não, eu quero levar João Marcos comigo. E Paulo fala assim, não, ele não vai comigo. Mas eu quero que ele vai. Mas comigo ele não vai. E Apolo fala assim, então você vai para onde você tem que ir, porque ele vai ficar comigo. Então se ele não pode ir com você, eu vou para cá. Talvez dentro dessa primeira visão, parece que a igreja está perdendo. Mas nós vemos que debaixo do que eles estavam acordando. Por que Apolo queria João Marcos com ele? Porque entendeu ser um jovem promissor, um jovem que tinha um chamado. Mas Paulo falou assim, não, eu não quero ele comigo agora. E Paulo foi para lá. E Apolo foi para cá. Com João Marcos. E a obra continuou crescendo. E o nome do Senhor sendo glorificado. Lá na frente, sabe o que Paulo fala? Manda chamar João Marcos, que eu quero ele comigo. Porque as coisas do Senhor são dessa forma. Mas é tudo debaixo de uma liderança, tudo debaixo de princípios. E nós precisamos andar debaixo deste princípio, debaixo desta verdade, para que a igreja do Senhor cresça. E para que você tenha uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida vivendo princípios, vivendo a verdade do Senhor. Muitas vezes nós estamos na luta, muitas vezes nós estamos na crise, e nós nos escondemos. Nós nos escondemos. O nosso líder não sabe o que está acontecendo. A gente prefere ficar sozinho. E aí, a prova que era para ser curta, se torna longa. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma liderança. Deus estabeleceu um pastor para cuidar de mim. Uma liderança para cuidar de mim. E quando eu abdico dessa liderança e decido caminhar sozinho, eu estou abrindo mão de alcançar a direção o mais rápido. Porque o meu pastor, a liderança que Deus constituiu, tem a direção que eu preciso. Tem a palavra que eu preciso. Eu lembro que uma irmã uma vez chegou em mim e disse assim, pastor, estou desempregada e me chamaram para fazer uma entrevista. E eu queria que o pastor orasse por mim, porque eu não estou me sentindo bem para ir para aquele lugar, mas eu preciso trabalhar. E eu orei com aquela irmã, orei por ela. O Espírito Santo falou ao meu coração e eu disse para ela, irmã, não vai.
E ela ficou assim: pastor, mas eu preciso muito trabalhar. Eu falei assim: eu sei, mas a irmã não pediu uma orientação pastoral? Sim. A orientação é: não vai. Deus abriu uma outra porta para a irmã, porque eu senti na oração que não era para ela ir. Na mesma semana, uma outra empresa com um cargo melhor, com um salário melhor, chamou ela para fazer uma entrevista. E até hoje ela trabalha nessa empresa. Ela não congrega mais conosco, mas até hoje ela está lá, trabalhando nessa empresa e cuidando da sua família com esse salário. Porque ela não tomou decisão sozinha. Ela não se sentiu autossuficiente. Mas ela entendeu que ela precisava de uma direção, que ela precisava de uma palavra, que ela precisava de uma direção profética para a sua vida. E quando aquela palavra foi dada e ela entendeu e tomou aquela decisão, o Senhor abençoou. Eu lembro que uma vez de manhã aqui, eu trouxe uma palavra no cafezinho. Nós estávamos bem no meio da pandemia, a igreja fechada, e eu trouxe uma palavra. E dentro da palavra eu falava sobre os gigantes da pandemia. Eu falei de crise, eu falei de enfermidade, eu falei de várias, falei de crise financeira, crise no casamento. E quando eu falei da crise financeira, eu lembro que eu falei assim: talvez você tenha um carro que você comprou, e você está com prestações deste carro, e você não está conseguindo pagar, porque você não está recebendo o teu salário completo, e você está pensando em entregar este carro. Eu quero dizer para você: não entregue este carro, porque Deus vai abrir uma porta e vai te conceder vitória diante do que você está passando. Eu lembro que a Leninha e o Diego estavam trabalhando, eles não assistiram aquela pregação de manhã na live. E eles chegaram em casa para conversar comigo a respeito justamente dessa situação do carro. Eles estavam apertados, a Leninha não estava recebendo o total, o serviço que o Diego estava fazendo, a mulher com medo da pandemia pode parar o serviço. E ele ficou desempregado e a Leninha recebendo pouco. E eles vieram falar comigo: pastor, a gente queria que o senhor desse uma direção para nós estamos pensando em entregar o carro. E eu falei para eles assim: ó, vai para casa e assiste a minha live, depois a gente conversa. E como assim? Não vou falar. Vai lá, assiste a live que eu fiz hoje de manhã. Se falar com vocês, amém. Se não falar, tome a decisão que vocês quiserem. Eles assistiram e o Diego falou assim: pastor, é isso mesmo. E foi a decisão que eles tomaram e estão aí com o carro, graças a Deus, e Deus tem abençoado. Então nós precisamos entender que Deus não colocou um pastor nessa igreja para ficar brincando de ser pastor. Deus não colocou um pastor nesta igreja para ficar machucando as pessoas, mas Deus colocou um pastor nesta igreja para abençoar vidas, para liberar a palavra profética, para dar destino, para dar direção, porque Deus levantou um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma igreja abençoada. E essa igreja é uma igreja abençoada. Você é abençoado. O diabo quer te enganar, dizer que você não é abençoado. O diabo quer te enganar, dizer que você está no lugar errado, querendo que você saia, que você vai para outro lugar. Mas eu quero dizer para você que o Deus que te trouxe aqui, Ele confirma o teu chamado neste lugar, e é daqui que você vai para a glória. Mas antes de ir para a glória, você vai viver as promessas que Ele tem para você neste lugar, porque esta igreja é bíblica. Porque esta igreja é bíblica, ela vive por princípios, ela vive pela verdade, e nós não negociamos princípios, nós não negociamos a verdade, e nós vamos continuar vivendo debaixo de princípios, debaixo de ordem, porque as coisas de Deus é com ordem e decência. Amém ou não amém? Amém. Você entendeu a palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Quero que você fique de pé. Quero fazer uma oração por você que é igreja, e por você que decidiu hoje viver como igreja, mas viver no modelo da igreja apostólica, viver no modelo desta igreja apostólica, desta visão apostólica. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Todo dia eu vou ter o meu devocional diário, oração, palavra, louvor, todos os dias. Eu vou me preocupar com as coisas do reino. Eu vou me dedicar mais a pregar a palavra e a cuidar das pessoas que precisam. Eu quero dizer que se hoje você tomar
essa decisão, você vai começar a ser transformado a partir de hoje. E você vai ter uma sede de Deus que você nunca teve. Você vai ter um desejo de conhecer a Deus que você nunca teve. Você vai querer caminhar com Deus de uma forma que você nunca caminhou. Porque Deus hoje está te levantando. Você crê nisso? Deus está te levantando. Talvez você estava desanimado. Talvez você estava dizendo assim: está acabando o ano e a partir de 2021 eu não sei o que vai ser de mim, mas eu não quero mais viver na igreja, eu não quero mais servir a Deus porque não adiantou nada, eu vou ficar em casa. Eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar orando, vou continuar ouvindo louvor, mas dentro da minha casa, não vou mais para a igreja. Sabe quem soprou isso aí no teu ouvido? O diabo. Sabe por quê? O diabo sabe como você é especial e como você tem um chamado de Deus. Você tem o chamado de Deus. Você tem o chamado de Deus. O diabo quer te enganar, dizendo que você não presta, dizendo que você não tem valor. Mas Deus diz para você hoje: você é minha joia preciosa, você tem valor. Deus diz isso para você hoje. Então se posicione, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. O diabo lançou o laço, você caiu. O diabo lançou os pratos e você comeu. Depois ele te abandonou na rua da amargura. E ele continua só te julgando, só apontando o dedo para você. Mas Deus diz para você hoje, através da palavra, que você faz parte da igreja, que você faz parte desta igreja, da igreja do Senhor. Você não é qualquer um, você é filho. E como filho, você é herdeiro, você tem direito da casa do Pai, de abrir a geladeira, de comer o que está no forno. Você tem direito, porque essa é a casa do Pai. Feche os seus olhos. Eterno Deus e Pai, coloco diante do Senhor a tua igreja nesta noite. A tua palavra veio de encontro à nossa necessidade. O Senhor falou conosco. O Senhor ministrou sobre as nossas vidas o teu querer, a tua vontade. A tua palavra veio de encontro àquilo que nós precisávamos ouvir. E hoje o meu pedido como pastor deste rebanho, na qual o Senhor escolheu para cuidar do teu rebanho, porque este rebanho não é meu, esta igreja não é minha, estas ovelhas não são minhas, estas ovelhas são tuas, Senhor. E o Senhor me deu esta responsabilidade de cuidar do seu rebanho. O desejo do meu coração é que esta igreja viva estes princípios de Atos, vivam na comunhão do partir do pão, vivam na doutrina dos apóstolos, vivam, Senhor, debaixo do princípio da tua palavra. Então eu oro para que o Senhor levante uma igreja santa, uma igreja ungida, uma igreja abençoada, uma igreja que cresce debaixo da palavra e debaixo do evangelho. Oramos e abençoamos a tua igreja, que a tua igreja cresça, prospere e viva debaixo dos princípios do Senhor. Oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor.